crise que o pastor passa é a crise de todos nós. Se a gente fosse pegar e escrever um livro de tudo que a gente pregou durante o ano e a gente tentar descobrir entre eles aquilo que foi vivido, talvez nós nos frustraríamos. Mas nós somos plantadores e anunciamos a boa nova de salvação. Quem convence não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. E hoje eu vim aqui falar de algo que eu não consigo falar de outra coisa, já faz uns 30 dias, irmãos. Uns 30 dias. E quando eu cheguei aqui, eu confesso que tinha até esquecido que o Salô ia vir para cá, poderia vir para cá. E eu tava um pouco triste, irmãos, antes de começar o culto, com muita saudade. Já vai eu chorar de novo. Saudade da minha família. Tô desde quarta-feira fora de casa. Depois que nós saímos ali do encontro, eu fiquei um tempo no meu canto, lembrando de todas as coisas e revendo alguns posicionamentos. E a vez que eu vou falar para você pode ser meio assustador, mas eu me encontro com uma geração de homens, uma geração de mulheres que ainda não entenderam que Deus é Pai. Não entendemos, irmãos. Hoje pela manhã, enquanto eu ministrava uma palavra de batismo no Espírito Santo, irmãos, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo. Porque quando eu citei Gálatas 6, falando do Espírito de adoção, que nos chama então agora de Abba Pai, eu perguntei para aquele pessoal que estava ali, cento e poucas pessoas, quantos conheciam Abba Pai? E para minha frustração no momento, 4 pessoas ergueram a mão. Eu repeti a pergunta. Acho que vocês não entenderam. Quantos aqui conhecem Abba Pai? As 4 permaneceram com a mão erguida. Eu disse assim, como que eu vou falar? Como que eu vou falar de herança? Como eu vou falar de presentes, de dons, para pessoas que ainda nem entenderam quem é Papai do Céu? Quando a gente cala isso, é lógico que a gente bate nas nossas crianças. Aquelas formiguinhas que ficam rolando, é as crianças lá de Joaquim Távora. Nosso município é um município pequeno e hoje nós cuidamos de 230 crianças, espalhadas em inúmeras células, em cultos. Hoje nós temos 2 cultos kids. E toda vez que a minha fé está abalada, irmãos, sabe onde eu vou? Numa célula kids. Porque quando eu chego, e por ser a figura do pastor, eu chego naquele ambiente, aquelas crianças, elas pulam no meu pescoço. Elas não querem saber se eu sou triste, se eu estou estressado, se eu tenho conta para pagar. Elas não querem saber se eu estou bravo ou não. Elas só querem saber de receber um abraço do pastor. E nós somos assim, irmãos. É por isso que Jesus nos convida a ter um coração de uma criança. Ele não está convidando para viver uma fé imatura dentro de uma geração que é tudo na hora, miojo, 0800. Ele não convida nós a acelerarmos as coisas, nos tornarmos filhos imaturos. Não, ele chama nós para uma maturidade, mas nos chama a uma maturidade para nos permanecermos inocentes como uma criança. E deixa eu falar uma coisa para você desde já. Sabe o que você está precisando? Eu não sei o que você veio buscar aqui. Talvez você ainda não entende que dentro de você há uma glória inestimável de Deus, que Papai do Céu, Ele não quer ficar longe. Quando a cruz conclama, está consumado, Ele está dizendo que aquilo que Cristo veio revelar. Irmãos, nós não precisamos de mais uma religião. Aliás, elas nem prestam. Porque se fossem boas, 90% das guerras do mundo não seriam por elas. Nós não precisamos de mais uma igreja. Existem muitas igrejas. Não precisamos de mais um pastor. Não precisamos de mais líderes. Tudo isso já tem de monte. Talvez seja o momento, irmãos, de nós utilizarmos o que temos para definitivamente colocarmos em nós uma consciência de que somos filhos. Porque se nós entendemos que somos filhos de Deus, irmãos, tudo isso que nós já falamos aqui, vivemos, passamos, vai ficar pequeno. Serão coisas que ficarão pequenas frente àquilo que o Senhor vai revelar ao seu coração.
Uma geração, irmãos, que só precisa de um colo de pai. Você sabe que a paternidade biológica na minha vida foi um tanto complicada. Eu cresci num ambiente em que vi meu pai batendo na minha mãe, meu pai chegando bêbado em casa. Com muita pouca idade, eu tinha que afastar a briga deles. Vivi tanta porcaria no mundo, irmãos. Mas há 9 anos atrás eu recebi uma palavra dizendo que Jesus é o Salvador. Eu conhecia Jesus, mas já tinha lido a Bíblia inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu já sabia a história de Jesus. Mas eu confesso, irmãos, que mesmo eu recebendo Jesus há 9 anos, eu passei a me relacionar com o painho, que eu chamo carinhosamente Deus Pai, há 5 anos atrás, irmãos. Eu liderava gente, eu liderava jovens, eu liderava um monte de pessoas, mas eu servia só um Deus que muitas vezes eu achava que estava sentado num trono, vestido de roupa branca, com um pezão desse tamanho, um cajado na mão, doido para olhar para alguém e dizer assim: você está fazendo errado, e fulminar. Eu tinha medo de Deus, irmãos. E talvez você está exatamente assim hoje. Você tem medo de Deus, porque pintaram um Deus juiz para você. Pastor, Deus era juiz? Deus, Ele é tudo. Não tem como nós colocarmos os atributos de Deus em pequenas palavras. Mas nós servimos um tempo, irmãos, que estamos vivendo uma nova aliança. Hoje nós vivemos a dispensação da graça. Graça é o favor imerecido. A graça, ela altera a matemática de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça não é uma teologia. Graça não é uma visão de igreja. Graça é uma pessoa. Jesus é a graça. E Jesus veio fazer tantas coisas, irmãos. Mas a maior incumbência de Cristo na terra foi uma: declarar e nos mostrar o Pai Celestial. Eu e o Pai somos um, e o Pai que está no céu. Tudo. Jesus veio revelar que havia um reino para nós de um Pai. Tanto que eu irei e prepararei algumas moradas. Você tem que entender, irmãos, que se necessário fosse, Deus Pai enviaria Jesus de novo, morrer, só para morrer por você. Pastor, mas eu sou tão ruim. Irmãos, só a graça poderia pegar um adúltero como Davi e chamar o homem segundo o coração de Deus. Só a graça poderia chamar Abraão, um mentiroso, de pai da fé. Só a graça poderia pegar um prostituto, um viciado, como eu, e dizer assim: agora mudou. Agora você vai entender o que é a cruz, Fábio. E você vai levar uma palavra de salvação para o resto da tua vida. Às vezes, irmãos, eu fico imaginando nos meus mover com Deus lá, nas minhas chapação com Deus lá, irmãos. Eu fico imaginando assim: vai haverá um dia que eu vou estar diante de milhares de pessoas e eu vou pregar sobre isso, sobre aquilo, sobre assado. Toda vez que eu penso isso, Papai do céu fala assim: fica na tua, cara, e continua pregando até Jesus voltar o que você já pregou até hoje. Eu sou obediente, irmãos, e eu obedeço Ele. Quando nós olhamos o amor de Deus sobre a nossa vida, irmão, sobre a tua vida, isso tem que ser algo esclarecido dentro de você. O diabo entendeu isso primeiro que nós. Eu não sei aqui a realidade de vocês, mas a minha realidade lá em Joaquim Távora é assim: 80% das pessoas que caminham comigo, principalmente os jovens, são filhos de pai e mãe separados. Em 2010 o IBGE lançou em sua pesquisa, ele constatou que a cada 4 jovens, um jovem entre esses 4 não conhece o seu pai e nem tem o nome deles nos documentos. O outro jovem, apesar de conhecer o pai, não convive com o pai por conta de um divórcio. O outro jovem, apesar de conviver com o pai, não nutre um relacionamento com ele. E um entre 4 jovens moram numa pseudo família tradicional.
nós não podemos dizer se realmente a relação desse filho é uma relação boa com o pai. Quando a gente olha esses dados, irmãos, a gente conclui que realmente o inimigo está atacando a família brasileira. Está. Mas por quê? Porque ele só quer quebrar uma corrente uma corrente desgraçada que nós estamos vivendo. O que o inimigo quer com isso? Ele quer que a sociedade vira a bagunça que virou. Não. Ele está nos atacando individualmente, aqueles que serão talvez ainda não filhos de Deus. Eu vou falar sobre isso. Mas ele está atacando as criaturas de Deus para que elas quebrem em si a figura de um pai, para que quando elas chegassem a ter a revelação do que Jesus fez. Talvez você está aqui hoje e isso agride os teus ouvidos. Falar para você que Deus é pai automaticamente, porque você ainda não tem revelação espiritual completa e formada disso, vai fazer você relembrar do teu pai biológico. E talvez o teu pai biológico é o teu algoz. Pastor, como que nós resolvemos isso? Como que nós trabalhamos isso? Como que nós mudamos isso? Mudar uma geração, irmãos, depende da consciência que nós dotamos de filhos. Nós precisamos, irmãos, de uma comunidade não de crentes, mas de filhos de Deus. Romanos 8,14 nos ensina que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio, irmão, sem medo de errar, que a mensagem da graça e do amor de Deus é a mensagem que antecede a volta de Jesus. Pastor, onde você aprendeu isso? Não sei, eu tenho convicção disso no meu espírito. Porque em tempos em que tantas coisas foram quebradas em nossas vidas, nós somos convidados a voltar de novo à essência, ao início das coisas. Pai do céu, quando fez Adão, a humanidade, a única coisa que ele quis era deter um relacionamento de pai para filho com Adão. E ele fez isso. Ele fez isso. Mas isso não eximiu de, entre tantas coisas, um pai divino como é Deus Pai olhar para o coração do filho, que ele detém relacionamento, e mesmo assim, a despeito disso, ele olhar para Adão e dizer: não é bom que o homem viva só. Faz soar como uma heresia aos teus ouvidos, mas em matéria de relacionamento, Deus não nos basta, porque nós precisamos do próximo, precisamos estarmos juntos. O homem cai através do presente que Deus tinha dado a Adão. O fruto do relacionamento de Deus para com Adão gerou a Eva. Deixa eu te falar, faz um aspas, irmãs, vocês não precisam de contatinhos para que o futuro esposo chegue até você. Não. Deus vai te colocar como Eva na vida de um homem que detém relacionamento com ele. Vocês são colocadas na vida de um homem. Aí eu pregava sobre isso no encontro, me disseram assim: pastor, mas então tá feio, hein? Não tá feio, tá muito feio. Tá muito feio, tá difícil. Mas não é impossível, porque as impossibilidades são as coisas que descem ao coração de Deus. E quando nós compreendermos e vivenciarmos essa unidade paterna, essa família paterna, irmãos, pode ter certeza, irmãos, você nunca mais vai viver sem isso. Você sabe, irmãos, às vezes eu me encontro com pastores, e eu falo muito na vida de muitos pastores hoje. E aí a gente, conversa de pastor é um tanto estranha, irmãos. A gente fala que está cansado da igreja, mas quando se encontra só fala de igreja. Aí começa a falar. Aí eu falo assim: mas cara, é o seguinte, mano, você não está achando não que você está na hora de descansar? Que se às vezes a gente prega uma coisa e às vezes a gente fica desesperado com outras, a gente ainda tem a mania de achar que a gente faz pelas nossas forças. A gente tem a mania de achar que as obras são feitas pelas nossas forças, pelo que nós somos, pelo que nós detemos, pela posição que ocupamos. Não, irmãos. O ano passado, em uma das minhas crises existenciais, vocês nem queiram saber como são as minhas crises, uma palavra cravada no meu coração foi Hebreus 4:11, onde o escritor de Hebreus, ele nos convida a nos esforçarmos no descanso de Deus. Uau! Aí eu fiquei pensando assim, porque
Porque algumas coisas na palavra, irmãos, elas estão lá escritas para fazer sentido por um determinado tempo e momento. Eu creio que essa palavra é para hoje. Quantos de nós, irmãos, estamos caminhando de segunda a segunda? Você está aqui me ouvindo apavorado porque amanhã é segunda-feira, apavorado que você vai ter que enfrentar o teu chefe chato, você vai ter que enfrentar a tua esposa que não está naqueles dias ruins, você vai ter que enfrentar, irmãos, os boletos que chegaram à data e você não tem grana para isso. Você vai ter que enfrentar, bater porta em porta para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para você. Você vai ter que voltar para a escola e ainda estar junto com aqueles professores chatos. Isso dá aquele sentimento de pavor em nós. O escritor está dizendo assim: em meio a esse caos existencial, vocês vão precisar se esforçar para descansar em Deus. Mas se a nossa mentalidade não for uma consciência completa de filho, você vai acreditar que você está descansando no colo de um juiz. E você vai passar uma vida inteira com medo de errar e ele te punir. Aliás, talvez a tua mente é tão condenatória que você acha mesmo que está pagando algum tipo de preço e sofrendo algum tipo de castigo porque Deus está cobrando de você. Não, irmãos, eu quero perguntar uma coisa para você. Algum dia você fez a confissão de fé sua e cumpriu em sua vida João 1,12, mas, a quanto tantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você um dia fez isso, deixa eu te contar uma coisa: aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus. Mente condenatória não condiz da sua consciência de filho. Não há. A ira aplacável de Deus foi conclusa na cruz. A justiça de Cristo está sobre a tua vida. Quando Deus vê você, Ele não vê você, não vê você, não vê o teu nome. Ele vê o Filho dele, que foi crucificado numa cruz como um sacrifício perfeito. Eu pergunto para você: Deus, que é Pai, pode punir um filho? Qualquer pai, irmãos, em sã consciência nunca puniria um filho. Aí eu pergunto para você: Deus pode nos ver diante das nossas falhas e delitos, mas quando nós estamos arraigados na justiça de Cristo, é como que se Deus Pai tivesse uma lente, e quando Ele fosse te ver, Ele já não mais via você, porque essa lente, ela foi aspergida agora com o sangue do Filho dele. Então quando Ele vê você, Ele vê Cristo. Deus não pode punir Cristo, então Ele não vai punir você. Então o que nós estamos passando, pastor? Essas dificuldades que insistem em bater em nossa porta, essa crise financeira, quase que eu falei, lá eu falo, essa política literalmente desgraçada que nós vivemos. Pastor, eu não dou conta disso, eu não dou conta do meu marido, eu não dou conta das minhas coisas. Mas se Deus não pode me punir, o que nós estamos vivendo? Irmãos, talvez a pergunta deveria ser: o que nós não estamos vivendo? A palavra do Senhor nos ensina que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, amais o Pai Celestial. Pede, e Ele vos concederá. Você sabe, irmãos, eu acho que nós chegamos aqui hoje, alguns de nós talvez pensando que a igreja, o prédio, é um mercado existencial. Talvez você pode passar uma vida inteira vindo buscar a tua bênção. Aí você está com problema no casamento, você vai para a igreja, problema no casamento. Deus que é Pai e bom, ajusta o teu casamento. Aí você esquece dele. De repente você entra numa crise financeira, aí você vai para o mercado existencial de Deus de novo. Crise financeira, provisão, vem para cá. Aí você recebe a provisão de Deus. Aí você esquece, Pai. Aí a gente fica pensando assim, né? Será que Deus vai me abençoar de novo? Porque eu tenho sido tão cara de pau, descarado, como diz o Salô. Tenho sido tão descarado. Aí, irmãos, pode correr o risco de você ter chegado aqui hoje achando que você não merece mais nada.
Eu cheguei com essa mentalidade, irmãos. Eu tinha feito tanta coisa errada na minha vida quando eu vim para Jesus, que eu imaginava que Deus não podia me dar mais nada, irmãos. Sabe o que eu ganhei dele? Tudo, irmãos. Pastor, quando eu vinha de Curitiba para cá e confiava essas coisas no coração do filho do pastor, a gente veio chorando de Curitiba para cá. Eu dizia assim: filho, eu entendi tanto que Deus é meu pai, filho, que se você estiver aqui no meu velório amanhã, vá no velório de alguém que está muito feliz ali. Ele olhou assim e falou assim: pastor, mas todos os teus sonhos foram completos, pastor? Todas as coisas que você queria já foram? Eu falei assim: filho, não, ainda há muito que o meu eu queria, mas dentro de mim explode um espírito de gratidão tão grande, que eu não sei fazer outra coisa a não ser grato a Deus porque Ele já me deu. Porque aos olhos de qualquer homem, de qualquer humano, irmãos, eu sou o cara que não merecia. Mas a graça é assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você é a expressão de Cristo na terra. Você sabe que esses tempos tenho orado, Deus tem me dado uns ambientes proféticos muito doidos, irmãos. Uma das coisas que o Espírito Santo me confiou para esse tempo é que Deus, nesse exato momento, no Brasil, no mundo, tem levantado os seus improváveis. Se a mensagem da graça é a mensagem que antecede a Cristo, Deus Pai precisará dos seus filhos para expressar essa graça. Deus Pai precisará que filhos tenham essa revelação. Então eu não sei até que ponto já te apontaram o dedo, dizendo que você não vale nada, dizendo que você não presta, que para você não dá, que não tem jeito mais. Eu só vim dizer para você essa noite que tem jeito sim, porque você tem um Deus que é teu Pai, e você só precisa deitar no colo de Pai. Há um tempo em nossa vida, irmãos, que nós acreditamos mesmo que os nossos pais biológicos são Deus. Os atributos de Deus são três: onisciência, onipotência e onipresença. Quando nós somos picotiquinho, pequenininho, eu era um nenê lindo, irmãos. Pensa no nenê bonito que era eu, irmãos. Até hoje eu permaneço mais lindo ainda. Minha mãe falou isso, repete isso reiteradamente, eu amo ela por isso. Lindão. Minha esposa, quando ela, tem dia que ela fala que eu estou lindo, tem dia que não, depende dos dias que está rolando. Então eu nem pergunto para ela mais, para não correr o risco. Eu tento atrair isso dela. Mas quando a gente é pequenininho, irmãos, nós vivemos a idade da inocência. E na idade da inocência, a gente acredita muitas vezes que os nossos pais são onipresentes. Lembra quando você ia fazer aquela arte escondida? Não vem não falar que você sempre foi um exemplar. Todo filho que se preze fez arte escondida, irmãos. Você está achando que o teu filho não faz, né? Caia nessa mentira. Eu tinha uma arte que eu fazia, irmãos. Eu pegava o martelo do meu pai, que era pedreiro, e quebrava todos os relógios da Sanepar. Mas era impressionante, irmãos. Quando eu pegava o martelo e ia até o relógio, irmãos, meu pai tinha saído. Meu pai estava trabalhando. Agora que eu ia fazer o pior, né? O dia que eu já tinha feito era mais complicado. E às vezes quando quem que estava do lado? Meu pai. Dá a impressão que eles escolheram a hora de a gente fazer a queca para estar lá. Você já foi pego em surpresa com seu pai? Vixe. Mas há um tempo em nossa vida também que nós acreditamos que os nossos pais são oniscientes, que sabem de tudo. É a fase do porquê. Pai, por que você tem barba? Eu tô nessa, tem uma lá em casa que
Eu vou chegar em casa agora, parece que é um negócio, irmãos. A Mayla vai olhar para mim e vai dizer assim, a Mayla é minha mais novinha, 3 anos. Ela vai olhar para minha cara, depois ela vai dar um abraço em mim. Estou até vendo a cena. Eu não vou ficar falando que vou dar vontade de chorar. E aí ela vai olhar para mim, depois aquela cara dela vai dizer assim, você é o meu pai? A bicha é complicada. Ela é muito fera. Aí eu falo assim para ela, deixa eu orar para a tua vida, porque a tua identidade está meio esquisita. Eu sou teu pai sim, menina. Ela dá risada, pula no meu colo. Mas ao tempo nós sabemos por quê? Por quê? Mas por quê? Mas por que o Salô não vem tomar café comigo mais? Saiu essa esse dia, Salô. Mas por quê? Mas por que disso? Mas o porquê daquilo? Né, irmãos? A gente acredita realmente que os nossos pais biológicos, eles são oniscientes, mas há um período também na nossa vida que a gente acredita mesmo que os nossos pais são onipotentes. É a fase, irmãos, quando o homem vai crescendo, você chega na escola, porque o meu pai é forte. Às vezes o pai é um raquítico, irmão, né? Não faz mal nem uma formiga, mas meu pai é forte. Eu me lembro quando eu era criança, e meu pai tinha um Chevetão 78. E aí eu tinha um primo, e a gente sempre foi bonito assim, grande. As pessoas iam me pegar, minha mãe conta, e eu falava assim, olhava para ela assim, não pega eu não, eu sou pejado, né? Aí eu fui crescendo, eu fui descobrindo que a minha arcada, né, a minha estrutura óssea é pesada. Eu tinha uma desculpa. Não, eu sou assim pesado porque meus ossos são grandes e fortes. Nada, irmãos, é comer demais mesmo, né? Não tem muito segredo. Eu lembro que meu primo falou assim, porque o meu pai, nossa, esses dias, ele precisou trocar o pneu da Belina dele. E a Belina era um carro muito maior. Acho que os mais novos nem sabem de carro que eu estou falando. E aí ele ergueu assim, com uma mão, e ele pegou o outro pneu e colocou. Falei, Falei assim, você acha que teu pai é forte? Porque esses dias o meu pai, ele pegou por baixo do Chevette, ele ergueu o Chevette, colocou o Chevette lá em cima e trocou os 4 pneus dele. Não é assim, irmãos. Deixa eu falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 nos ensina que Deus colocou no homem a ideia da eternidade. Dostoiévski, quando foi ler isso, um filósofo, ele teve um rompante de revelação e concluiu que quando nós nascemos, é colocado dentro de nós um buraco do tamanho da eternidade. E aí a gente passa uma vida inteira enchendo esses buracos com coisas, casas, mulheres, dinheiro, fama, né, carros. E às vezes a gente chega numa determinada idade e nós estamos assim, vazios. Somente o que é eterno pode tapar um buraco que é eterno. Eterno é somente Deus Pai, e o caminho para Deus Pai se chama Jesus, o Cristo de Nazaré. Quando você entender que você é filho de um Pai que sim é onisciente, onipotente e onipresente, você vai passar então a se relacionar com Ele dessa forma. Não vai ter boquinha, irmãos. Toda peleja que você for enfrentar, ela já está ganha no poder que há no nome de Jesus. Você não precisa correr atrás das bênçãos, você é abençoado. Você não precisa correr atrás de curas, porque você já é curado e sarado. Isso é Deus Pai. Irmãos, eu vejo tanta gente fazendo cura interior, irmãos, que eu acho que nem interior tem mais. Há uma verdade em Cristo Jesus para a tua vida. Há uma verdade. Em 1 Coríntios 5,17 fala sobre essa verdade. Pois aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios capítulo 1 nos ensina que o Cristo que nos levou até Deus Pai nos conhece antes da formação do mundo. Agora que você está em Cristo e tem um Deus que é Pai, há somente 2 verdades para você andar. A primeira delas é a verdade que foi construída na sua vida: quebra de paternidade, ausência de paternidade.
dificuldade de enxergar um Deus que é Pai. Isso tudo o diabo construiu na tua vida, não foi projeto de Deus para você. Mas agora você é nova criação. Então a verdade que se condiz ao teu respeito é o que Ele sabe de ti nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. Só um filho maduro pode ter essas revelações, irmãos. E quando você tiver essas revelações no seu coração, você vai saber onde andar, o porquê andar, onde eu vou, para que eu sou. Só que você precisa entender que você é filho. Deixa eu dar um recado para você que eu tenho dito reiteradamente. Para de ver Deus como Deus. E comece a partir de hoje a ver Deus como Pai. Talvez você está aqui, eu estou falando para você, e você estava assim no coração: mas eu preciso perdoar meu pai. Mas eu não consigo, pastor, perdoar meu pai. E eu me fiz essa pergunta, irmãos, há algum tempo. Quando nós começamos o Centro Familiar de Adoração lá em Joguitabra, meu pai estava separado da minha mãe, vivendo um adultério. No dia da primeira reunião nossa, os irmãos estavam em casa, e escuto uma ligação, e minha filha vem correndo no nosso meio: pai, você tem que ir na casa do vovô. Ele chegou lá bêbado e está espancando a vovó. Eu fui correndo de moto, cheguei lá. Do jeito que ele entrava na casa, ele arrancava a janela, irmãos, com uma mão só, jogava no chão. Plá, plá, plá. Ele tinha batido na minha mãe. Ele já tinha uma Maria da Penha. Como eu tenho conhecimento jurídico, eu sabia que se ligasse de novo, ele ia se enroscar. Não tinha como pagar fiança. E eu chego nesse ambiente. O meu maior sonho, naquele dia, naquele momento que eu estava passando, era ter tido uma convivência com meu pai, como os meus amigos tinham. É um tempo tão difícil na minha vida, de tantas decisões, que eu só precisava de um colo de pai, irmãos. Eu só precisava de alguém para me direcionar, de me falar. E aí eu chego naquela cena, eu vou arrastando meu pai de lado. Quando eu olho para ele, eu tive discernimento que não era o meu pai. Minha vontade, irmãos, era quebrar a cara dele. Mas o Espírito Santo disse assim: ministra na vida do teu pai. E eu coloquei a mão na cabeça dele, e demônios se manifestaram. Durante 5 minutos eu tive que fazer um processo de libertação no meu pai. Quando ele levantou, ele viu que era eu, ele se assustou, entrou no carro dele, saiu cantando pneu, correndo. Tive que dormir com a minha mãe. Aquela noite, irmãos, eu só sabia falar uma coisa: Deus, me faça entender o que é isso. Me faça entender onde vem esse ódio no meu coração pelo meu pai. Aí o Espírito Santo me disse assim: se você não entender o quanto eu já perdoei e esqueci os teus pecados, você nunca vai conseguir entender o que é perdão, Fábio. A partir daquele dia, irmãos, eu comecei a nutrir um relacionamento diferente com Deus. Tudo que meu pai biológico não pôde me dar, eu busquei no meu Pai Celestial. E Ele foi suprindo coisas por coisas, me transformando de glória em glória. O meu pai terminou o relacionamento que ele estava fora, restituiu o casamento da minha mãe. Hoje eles vivem juntos, congregam comigo, e eu tive a honra de batizar o meu pai. Hoje a minha família inteira são minhas ovelhas. Aquilo que eu sempre sonhei com meu pai, que era um dia sentar numa mesa de café e ser direcionado por ele, hoje eu tenho que fazer isso para ele. Salô conhece bem meu pai, sabe que o bicho é pinta brava. De vez em quando ele chega lá em casa como uma criança chorando, e eu sempre lembro assim: esse era eu lá atrás. Aí eu sento: pai, vamos tomar o café. Pai, de novo, pai, o que você está fazendo? Para com isso. E a gente tem nutrido esse relacionamento.
Eu tive uma experiência na semana passada, a maior que eu tive como cristão e filho de Deus. Eu recebi uma mensagem, eu estava numa capacitação de líderes e lá não tinha torre de celular. O pai de um amigo meu havia falecido num acidente de carro. E esse cara era o pai de uma ex-noiva que eu tive no passado. Eu tinha um relacionamento durante 2 anos e meio com ele. Ele me ensinou muitas coisas, inclusive pescar. Mandei um áudio para esse filho dele que eu acionei o filho dele e disse assim: estou à disposição para o que você precisar. Na terça-feira, de segunda para terça, eu tive um sonho com ele. Na terça-feira de manhã, acordei com uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: eu preciso de você, Fábio. Pode me atender 17 horas? Eu tenho um compromisso, mas eu consigo livrar, passa aqui. Ele me passou, colocou dentro do carro dele e me disse assim: nós vamos no cemitério. Eu falei: meu Deus, cara. Porque Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim que você era o único que ia comigo fazer essa loucura. Foi assim: fama de louco eu tenho. Então vamos lá. O que você quer fazer lá? Eu não tive coragem de orar para meu pai ressuscitar quando ele estava no velório. E eu vim aqui convidar você para ir lá no cemitério orar para ele ressuscitar. Você topa, pai? Topo. Estou indo. Nossa, eu tremi na hora. Mas eu não podia desconstituir a fé daquele menino que estava ali. E eu fui orando, pedindo revelação daquilo no meu espírito. E eu cheguei naquele cemitério, irmãos. Nós passamos do lado de umas ferramentas. O filho dele falou assim: tá aí a marreta. Se o meu pai der uns socos dentro do caixão lá na sepultura, nós vamos quebrar a sepultura para ele sair de lá. Eu falei: meu Deus, cara. Mas era um filho, era um pai sepultado e era a fé que algum filho estava tendo que eu não tinha. Chegamos na beira daquela sepultura, irmãos. Começamos a orar. Em nome de Jesus, levanta. Meu Deus, cara, o que eu estou fazendo? De repente, aquele menino começou a chorar. E o Espírito Santo de Deus começou a trazer algumas palavras de conhecimento. Eu olhei para ele e falei assim: às vezes a morte, ela vem para gerar vida. Teu pai não vai ressuscitar, cara. Mas talvez ele vai estar deixando para você o maior legado que ele poderia deixar como pai. A morte dele veio para trazer vida ao teu coração. Ai, cara. Ele falou assim: mas Fábio, foi exatamente o que Deus fez por nós. Eu falei: yes. Aí eu disse para ele assim: mas mano, o que você acha, cara, de nós transpassarmos tudo isso? Porque no mínimo você está calado no coração dizendo assim: eu devia ter abraçado mais meu pai, eu devia ter beijado mais meu pai. O teu pai não vai ouvir a nossa oração, ele está dormindo no Senhor. Você acredita nisso, Fábio? Acredito, mas ele só pisou na igreja evangélica uma vez. Só que eu convivi com teu pai. Eu entendo e sei o quanto ele temia a Deus e cria em Cristo como Salvador. Mano, eu te afirmo sem medo de errar, encontraremos com ele na Nova Jerusalém. Ele falou: uau! Ele falou assim: mas Deus tem algo ainda para você. Fala para o teu pai o que você queria ter falado para ele em vida. Nossa, foi 1 hora de culto dentro do cemitério. O melhor culto que eu já participei da minha vida. Saímos de lá abraçados. E os dias foram passando. Sabe o que gerou isso na vida do menino? Depois de 15 anos enfiado dentro de uma igreja, ele entendeu que Deus é o pai dele. Ele voltou para casa. Até hoje ele está lá trabalhando na vida dos familiares. Tem sido um pastor naquelas vidas lá, irmãos. E em nome de Jesus, um dia ele vai estar aqui contando sobre isso. Virou um parceirão meu. Onde eu quero chegar com isso? Você não precisa esperar o teu pai biológico morrer para restaurar as coisas. Ai, pastor, você não sabe o que ele me fez. Não, eu não sei mesmo, nem quero saber.
Mas papai que está no céu conhece o som do teu coração. Ele desdenha pedaço por pedaço. Mas se você falar assim, eu não consigo, eu quero te convidar aqui para frente a entender essa paternidade de Deus na sua vida. Por muito tempo eu vivi uma palavra de maldição na minha cabeça. Depois de pastor, todo irmão que saía da igreja, eles condenavam a minha vida. Pastor não foi atrás da ovelha. Pastor não foi atrás da ovelha. Pastor não foi atrás da ovelha. Eu falei assim, meu Deus, se toda ovelha que sair do rebanho estiver aqui atrás, eu não vou fazer outra coisa a não ser correr atrás da ovelha. Porque as ovelhas estão meio espertinhas hoje em dia, né? Ligeirinha que só vendo, parece que elas têm, né? Tomam, sei lá o que elas tomam, elas ficam... vazam louco na braquiária, é uma doideira, irmãos. Eu fui estudar os contextos das parábolas e eu descobri, irmãos, que as 99 ovelhas, elas são os irmãos judeus que já estão. Que o Senhor Jesus, ele saiu para buscar a 100ª ovelha, e a 100ª ovelha sou eu e é você. Que incontrolável e ousado e imprudente amor de Deus é esse, irmãos. Você tem que compreender que você é o cuticute de Deus Pai, o ursinho carinhoso de Deus Pai. Ele te pega no colo e fala assim, bonitinho. Você tem que compreender, irmãos, e voltar ao seu estado de inocência, mesmo maduro, e descansar na onisciência, na onipresença e na onipotência de Deus Pai. Vocês têm que entender, irmãos, e ter uma tamanha fé e crer nessas coisas, ao ponto de você acreditar mesmo que Deus não viveria sem você. E quando você deter essa consciência, você vai chegar nos ambientes onde você está inserido com isso. O ambiente onde você está precisa de você, sem soberba. Mas se um diabo se manifestar lá, é você que vai lá, porque você é filho. Se a empresa onde você está inserido, você deter essa consciência, ela vai ser próspera, não talvez pela capacidade do dono, mas porque um filho de Deus está lá. A escola onde você está inserida, ela vai ser ganha, porque um filho de Deus está lá. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho, e como filho você manifesta a glória dele, e também descansa no colo de papai. Sabe o que você está precisando? Descansar no colo de painho. Sabe qual que é a boa notícia? Painho está aqui, doidinho para dar colo para você. Eu, pastor, mas eu sou macho. Um verdadeiro homem segundo o coração de Deus deita no colo de um pai. Esse vai ser o meu desafio com o meu pai biológico, depois do testemunho do Revelino. Não permito que o meu pai vá dormir no Senhor sem mais uma vez já imaginou que cena? Meu pai é um polacão do tamanho do pastor Anderson. Já imaginou que bonitinho eu no colinho para meu pai? Parece uma coisa estrondosa, né, irmãos? Mas agora virou objetivo de vida minha. Estou muito feliz que com o testemunho no cemitério, eu descobri que o cara que morreu tinha uma chácara perto de onde eu moro, que ele ia fazer o que lá? Pescar. E eu marquei uma pescaria com meu pai. Irmãos, eu tenho medo de tirar o peixe do anzol, irmão. Pensa um cara ruim para pescar comigo, não sou eu. Pior companhia do mundo. Dependendo da isca, eu não ponho a isca. Se eu pegar o peixe, não pego na mão, morro de medo. Mas não é o peixe, é a possibilidade de, em vida, eu estar do lado do meu pai. Sabe por que eu consegui isso, irmãos? Porque eu entendi que o Deus que eu sirvo é meu pai. E você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Essa cidade de Argudos precisa ser tomada disso. Por isso, irmãos, quando esses meninos entraram aqui no prédio hoje, minha vontade era pegar todos eles e levar para casa e ensinar essas coisas para eles.
Deus vai levantar cada um de vocês com ousadia, com graça. Deus vai te chamar, porque vocês são as coisas loucas desse mundo que confundirão os sábios. Eu vejo a expressão da glória dos filhos de Deus estampada no rosto de vocês. Louco aqui, treco. Minha vontade era abrir a tua cabeça, enfiar essas coisas dentro, mas eu creio no Espírito de Deus que habita dentro de você. E entenda, irmão, há uma glória inestimável dentro de você que o faz capaz de reinar em vida, que o faz capaz de descansar num Deus que deixou tudo pronto para você. Os teus olhos ainda não viram, mas o papai preparou tudo. E não condiz com o que nós estamos vivendo, não condiz com a realidade que nós estamos olhando, condiz com a nossa fé que crê em coisas que os nossos olhos não viram. Eu vim aqui hoje para te dizer que você tem um Deus Pai. E se você crê, ter fé nisso, você vai passar a viver um novo ciclo na sua vida. O que eu preciso fazer, irmãos? Nada. Está tudo pronto. Está consumado. Você só precisa descansar debaixo de um favor que já está sobre a sua vida. Eu tenho descoberto, irmãos, que as coisas que eu não coloco a mão, elas não melhoram. Porque a gente é dotado de uma justiça própria que nos exime de viver o favor de Deus sobre a nossa vida. Há uma necessidade gritando de Deus Pai de colocar os seus filhos em posições de honra. Você que é pai biológico, você sabe o que eu estou falando. A Silvinha ainda comentava comigo, porque o meu filho menor, ele foi o melhor aluno, ele ganhou a medalha de melhor aluno. E já lançou uma condenação para o coitado do Vinícius, que vai ter que ser o melhor aluno. Não. Pai gosta de ver você em lugares de honra. Papai gosta quando em meio ao caos você descansa nele e diz assim: meu pai é provedor. Papai gosta quando a alegria dele está encalacrada no teu coração, que nada pode te abalar. Papai gosta de ver você correndo no pátio dele, para lá e para cá, brincando como uma criança, descansando no colo dele. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Então deixa eu falar que essas coisas cravam no teu coração. Vamos ficar de pé, irmão. Oh, aleluias. Oh, aleluias.